Anemia ferropriva, um assunto extremamente importante. Eu sugiro que você assista esse vídeo até o final, porque todas as informações que eu vou compartilhar com vocês foram anos de dedicação, de estudos com os melhores profissionais, mais de 10 anos da minha prática clínica, juntando informações de todas as formas, todas as fontes possíveis, para que de fato eu pudesse compartilhar com vocês as melhores informações acerca desse assunto, da anemia ferropriva, que é tão comum, né, na nossa prática clínica. Os estudos já vêm cada vez mais comprovando e mostrando que de fato é uma doença crônica muito frequente no mundo inteiro, que afeta mais mulheres, também afeta crianças, mas no geral, gente, mulheres sofrem muito com a anemia ferropriva. Então assista até o final, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu preciso falar sobre esse assunto, até porque foi um tema que me pediram lá aqui no YouTube, né? Uma seguidora pediu para que eu explanasse mais sobre esse assunto com a visão aí da medicina integrativa, nutrição funcional que eu trabalho e a biofísica quântica. É tão importante esse assunto que eu precisei fazer um resumozinho no computador para que eu não esquecesse de nada. Eu fiquei preocupada, eu não posso esquecer de nada. Então vem comigo e anota tudo, porque pode ser transformador na sua vida, na sua qualidade de vida. Muitos sinais e sintomas que nós podemos sofrer durante anos pode estar associado a uma anemia ferropriva e que infelizmente muitos profissionais acabam não percebendo. E por que? Você pode se questionar assim, ué Mônica, por que somente quem trabalha com a medicina integrativa percebe e os outros profissionais acabam não percebendo? Infelizmente, muitos profissionais que têm ainda a visão muito tradicional, conservadora, seguem padrões, né, de análise clínica, bioquímica muito antiga. Então, muitos daqueles valores de laboratório, né, dos exames estão extremamente ultrapassados. Então, muito do que nós aprendemos na faculdade, infelizmente, já não se aplica mais. Então, por isso a grande importância de nós, profissionais, sermos eternos estudantes. Não tem como parar. Né? A gente vai evoluindo cada vez mais e ampliando o leque de conhecimento para ajudar vocês. Então é isso que eu faço constantemente e não tem como parar. E é por isso que eu estou aqui para estar compartilhando essa informação com vocês. Vamos lá? Bom, gente, eu coloquei aqui para vocês alguns sintomas, porque muitas pessoas podem se identificar. No geral, esse vídeo vai ser mais para mulheres, mas os homens também assistam, porque vocês podem ajudar a esposa, a namorada de vocês, parente, enfim, porque são muitas mulheres que sofrem com anemia. Então vem comigo para os sintomas. Bom, a deficiência de ferro vai provocar vários fatores, principalmente a nível sistema nervoso central. Então já tem alguns estudos, até um estudo da Holanda, mostrando a associação com demência. Então isso é muito grave, né? Porque afeta toda a questão de oxigenação sanguínea, enfim. Então aqui nós temos alguns sintomas como irritabilidade, fadiga, aquele cansaço, sabe aquela pessoa que fala, eu vivo cansada? Claro que tem outros fatores, mas no geral, quando a gente vai avaliar, tem anemia associada. Diminuição da atenção, cognição, o raciocínio, tem muita relação com o déficit, né, orgânico do ferro. Com a diminuição da hemoglobina, infelizmente vai diminuir essa oxigenação sanguínea, que vai afetar vários sistemas do nosso corpo. Como eu disse, o principal é o sistema nervoso central, mas também acaba afetando coração e músculos. Músculos, por isso que vem a questão da fadiga. Pode haver palpitação, aquela pessoa que acha que está com problema cardíaco e na verdade pode ser uma anemia associada. A questão, gente, de avaliar como que esse paciente, se de fato essa paciente está com anemia ferropriva ou não. Infelizmente, como eu disse, muitos profissionais acabam se apegando ainda apenas ao hemograma, olhando apenas a hemoglobina. E infelizmente esse exame pode nos mostrar um falso positivo ou um falso negativo. O que significa isso? Uma pessoa pode estar com hemoglobina até normal, entre aspas, normal, aceitável, mas a ferritina, que é o estoque de ferro que nós temos no nosso corpo, pode estar extremamente baixo. Então, ou seja,
o ferro circulante está ok, você faz o exame hemoglobina está ok, mas o ferro de fato que deveria estar dentro do estoque, que se chama ferritina, não está ali. Então, ou seja, o problema está ficando crônico, mas o profissional não percebeu porque apenas avaliou o hemograma, mais precisamente a hemoglobina. Então, na nossa prática clínica, né, profissionais que trabalham com medicina integrativa, biofísica quântica, enfim, a gente tem uma avaliação mais ampla. Mas, no geral, hoje eu vou falar apenas do exame da ferritina, para não confundir vocês. Tem outros parâmetros a mais bioquímicos, mas eu vou falar apenas da ferritina porque é um exame que não é caro, é acessível a todos vocês que estão me ouvindo precisam fazer esse exame, homens e mulheres, porque no geral os homens têm a tendência a ter a ferritina mais alta, também mostrando inflamação, uma inflamação com grau maior. E as mulheres a tendência a ter essa ferritina mais baixa. Quando a gente detecta essa ferritina baixa, eu preciso entender quais são os fatores que estão levando essa ferritina baixa. Não simplesmente, havia uma ferritina baixa, eu vou suplementar essa mulher. Não é assim. Claro que nós vamos corrigir esse fator, mas eu preciso entender o que levou a essa ferritina baixa para que, de fato, o meu trabalho seja holístico, seja integrativo, que eu corrija aquele problema e não camufle através de uma suplementação. Então, gente, são vários motivos, mas eu vou citar os principais. O principal motivo que eu encontro no consultório é hipocloridria. Tem vídeo meu aqui no YouTube onde eu falo desse assunto que é extremamente importante. Gente, quantas pessoas começam a desenvolver patologias graves, como doenças autoimunes, problemas articulares, problemas ósseos, por hipocloridria? O que significa isso? É quando o nosso estômago ele não está ácido o suficiente para digerir, metabolizar os alimentos. E por que isso pode acontecer? Você me pergunta. Isso pode acontecer por vários motivos. O estresse. Quanto mais estressado nós estamos, aumenta o cortisol. Esse cortisol consome zinco, que diminui esse ácido estomacal. O uso de medicamento, os óis da vida, que eu não posso falar aqui o nome do medicamento. Então, esses medicamentos vão diminuindo cada vez mais esse ácido clorídrico e esse uso crônico do medicamento leva a uma hipocloridria crônica, que leva a vários problemas de saúde, como uma anemia também. Então, o principal que geralmente eu pego no consultório, estômago desse paciente que não está legal. Então, o que adianta eu atender uma mulher que está anêmica, eu prescrevo uma suplementação para ela ou indico para um médico fazer o ferro endovenoso injetável, mas eu não corrijo o problema. Daqui a alguns meses ela volta a ter o mesmo problema. Então, vocês entendem como que significa a grande importância do profissional ter essa visão holística, a gente ir de fato na raiz do problema. Vamos lá, segundo ponto, disbiose. O que é disbiose? Quando o intestino não está 100% saudável. E, infelizmente, quase todo mundo hoje em dia não tem uma boa saúde estomacal e não tem uma boa saúde intestinal. Os dois estão juntos, tá? Então, ou seja, esse intestino está preguiçoso ou com muita diarreia, os dois, né? Os dois lados da moeda. Então, é uma mucosa intestinal que não está absorvendo bem os nutrientes. Então, isso pode levar a uma anemia. Então, ou seja, um estômago que não digere bem aquele alimento. Vamos supor, você comeu um bifão. Ah, doutora, mas eu como carne, por que eu tô anêmica? O que adianta você comer um bifão se você não mastiga bem, se você não digere bem esse alimento e se você não absorve bem? Então, ou seja, você já tem 3 fatores que estão atrapalhando a absorção, por exemplo, do ferro. Claro que vai ter outros nutrientes, mas hoje o assunto é ferro. Então, esses pontos são bem importantes a gente avaliar no paciente. Menstruação desregulada, também comum no consultório, mulheres que têm um fluxo menstrual muito forte, por uma endometriose, algum outro problema, e que a gente precisa saber o que está acontecendo a nível da saúde feminina, né, dessa mulher, para que a gente possa ir agindo para amenizar. Então, hoje nós temos conhecimento de fitoterápicos que pode diminuir esse fluxo menstrual. Então, juntamente com o ginecologista dessa mulher, a gente consegue ir ajustando esse fluxo menstrual e, mais uma vez, ir agindo na causa, tá? Sangue oculto nas fezes. Não é tão comum, mas isso pode acontecer, então precisa avaliar quais problemas a mais está acontecendo nesse trato gastrointestinal e aí indicar para um gastro também, se isso estiver ocorrendo.
Gestação e parto. Na gestação, a gente aumenta uma demanda gigante de sangue no corpo dessa mulher, fora a demanda para o bebê. Então, ou seja, essa mulher, se ela já engravidou anêmica, que é o que mais acontece no consultório, é uma pena isso, ela vai se tornar ainda mais anêmica. E depois do parto, então, gente, aí que essa mulher vai, de fato, estar com um déficit gigante de ferro, não só detectável lá na hemoglobina, como eu disse, mas no estoque chamado ferritina, tá? Então, aqui são pontos que a gente tem que avaliar o que é que está acontecendo com essa mulher para que esteja com anemia. Alimentação errada, então, como eu disse, né? Você pode até comer um bife, mas se você não digere bem, não adianta nada. E também, ao contrário disso, pessoas vegetarianas e veganas que não têm uma alimentação tão equilibrada. É muito comum eu atender vegetarianos e veganos que basicamente comem carboidrato na alimentação, arroz, macarrão, batata, biscoito. E quando você vai para o grupo de alimentos que contém ferro, né, dos alimentos vegetais, é muito pouco. Então isso pode levar a longo prazo, né, uma carência também. O que mais que eu coloquei aqui? Baixos nutrientes na alimentação e suplementação, como cobre, selênio e outros mais, vão atrapalhar esse metabolismo do cálcio também. E fatores antinutricionais, muito comum também, principalmente também nos vegetarianos, como eu citei. E aí vai os carbonatos, que é muito presente nos refrigerantes, que pode estar diminuindo a absorção não só do ferro, mas de outros nutrientes também. Os oxalatos, presentes em espinafre, beterraba, alguns alimentos que são saudáveis, né? Por exemplo, a selga é saudável, claro que é, cacau é saudável, mas são alimentos que têm essa substância, esse oxalatos, que pode diminuir a absorção de ferro. Então, esse alimento em excesso, então, por exemplo, um vegetariano que toma todos os dias um suco verde que contém espinafre cru. O espinafre cru vai estar cheio de oxalatos, que pode diminuir a absorção desse ferro, entenderam? Gente, não foge do vídeo, assiste até o final porque vocês vão ter muitas informações legais, tá? Que mais? Fosfatos e fitatos que vêm em pães, que você compra esses pães de mercado, de marcas, né? Que aí, ou seja, tem muita química lá dentro, então tem esses fosfatos e fitatos, que pode atrapalhar essa absorção também de ferro. Chás, que pode estar afetando aí o metabolismo, né, do ferro, então chás junto com as refeições, então como o chá mate, ele pode estar atrapalhando essa absorção do ferro. O café, aquele famoso cafezinho depois do almoço, pode ser que atrapalhe também, não quer dizer que é o principal fator, entendeu? Mas junta pontos para essa questão. E por aí vai, gente, para não ficar deixando o vídeo muito longo. E um outro fator, gente, muito importante para a questão da anemia é parasita verminose. E agora eu chamo vocês para assistir de fato esse vídeo até o final. Eu duvido que você que está me assistindo já teve essa informação, já ouviu falar que a anemia pode estar associada à verminose. Quem já ouviu vai escrever aqui embaixo, porque eu acredito que vai ser a minoria, se sabe sobre esse assunto. Até eu mesma como profissional, que venho estudando há anos com os melhores profissionais, não tem muito tempo que eu tenho essa informação. Deve ter o quê? De uns 3 anos para cá que eu sei disso. E isso me assustou muito, porque eu ficava pensando assim, eu como profissional, quantas vezes que eu acompanhando essas mulheres, né, com todas essas queixas, e eu ali estava corrigindo todos esses possíveis problemas, suplementando essa mulher, e até essa mulher recebendo ferro endovenoso, injetável, o ferro subia e depois caía de novo, com todos esses problemas sendo corrigidos antes. Eu pensava, caramba, o que está acontecendo? Por que esse ferro não sobe? E hoje, com todas essas informações, tem aqui artigo de 2010, de 2005, coisas que já era para eu saber disso e não sabia. Relação com verminose. O que acontece? Vários tipos de verminose que pode se alimentar de ferro. Pensa que loucura? Gente, os parasitas, os vermes, eles podem se alimentar de hormônios, eles podem se alimentar de vários nutrientes. E tem vermes específicos que podem se alimentar de ferro. Eu não vou falar o nome de todos, porque tem uns nomes aqui que eu não sei nem ler, de tão difícil que é. Os mais comuns tem a famosa giardia, que esse aí é bem comum, os ascaris lumbricoides, que é bem comum também da gente ouvir, que pelos estudos já estão associados à anemia e outras deficiências nutricionais.
Então é bem curioso que quando a gente conversa com um paciente que eu pergunto qual foi a última vez que você tomou um vermífugo? Ah, doutora, nem lembro. E quando tomou, aí fala aquele nome de vermífugo que tem o nome de uma cantora famosa que não posso citar aqui. E acha que aquilo resolveu tudo. E, gente, não é assim. Uma coisa eu digo para vocês, verme todos nós temos. Não fique achando você que só porque você tem condição financeira, que você é limpinho, que você não tem verme nenhum. Todos nós temos. O que vai diferenciar de fato é o cuidado que a gente tem com a nossa alimentação. Quem come fora de casa está mais exposto, quem come muita salada crua fora de casa está muito predisposto a ter mais verminose. E vai determinar também como está o ambiente do seu organismo para que de fato esse verme fique morando com você anos e anos ali. Então, quanto mais inflamado tiver o seu corpo, quanto mais intoxicado tiver o seu corpo, mais verminose vai estar morando com você. É isso mesmo. Então, por exemplo, a anemia já é um estado de inflamação. Se essa pessoa está cada vez mais com verminose, ela está cada vez mais inflamada. Então, piorando todo o sistema orgânico, a gente fala o terreno biológico desse paciente. Então, gente, quando eu atendo essa paciente que eu já tentei de tudo e não está melhorando, com certeza, verminose. Hoje a minha prática clínica já vem mudando bastante, com todo o conhecimento da doutora Uda Clark, para quem conhece, os protocolos de física quântica que a gente aplica no paciente. Hoje, no geral, é uma das primeiras etapas que eu faço com o paciente, é o processo de limpeza do terreno biológico para matar esses vermes. Porque, como eu disse, a gente não tem que esperar chegar uma anemia para estar matando esse verme, a gente tem que limpar antes, tá? Para que a gente consiga melhorar o quadro clínico do paciente. Fora isso, para não deixar muito longo esse vídeo, que já está aí 16 minutos, eu tenho que terminar, o recado que eu deixo para vocês é o seguinte: mulheres que estão me ouvindo, se o ferro de vocês está muito baixo, principalmente gestante, peça ao médico de vocês para prescrever um ferro endovenoso, injetável. Não adianta a gente ficar prescrevendo apenas o ferro via oral, a suplementação, que por melhor que seja o ferro, possivelmente você não vai ter resultado rápido. Então, quando está muito anêmico, ou seja, uma ferritina de 20, de 30, que é muito comum eu atender no consultório, tem que ser feito endovenoso, tá? E aí depois a gente vai corrigindo essas causas, mas primeiro tem que ser feita essa correção do ferro, para que você não tenha deficiências a mais. Tá bom, gente? Eu vou terminar o vídeo para não ficar muito chato, mas depois eu trago mais informações e eu vou fazer um vídeo somente falando sobre anemia na gestação, porque é um assunto muito importante e eu deixo para depois, tá bom, gente? Beijo para vocês, compartilhe meu vídeo, me ajuda, gente. Deixa mensagem aqui para fortalecer esse canal que é cheio de amor para vocês, tá bom? Beijo!